Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Testemunho que Jesus Cristo presta de João Batista. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. O Senhor, porque conhece os segredos do coração dos homens, previu que alguns diriam: se até hoje João não reconhece Jesus, porque o apontava a nós dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Para curar esse afeto que os acometera, expulsou-lhes do espírito um mal que provinha de escândalo. E por isso foi dito: tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? É como se dissesse: e muitos de vós vos dirigistes até ele percorrendo longos trechos de deserto, mas em vão, por certo, se o julgais tão leviano como uma cana que inclina aonde sopra o vento. Pois essa é a imagem que ele passa, se por leviandade declara desconhecer o que conhece. Tito Bostrense. Ora, só vos afastastes das cidades, só viestes ao deserto, onde não há nenhuma alegria, porque esse homem vos pareceu digno da vossa atenção. Expositor grego. Ora, o Senhor disse essas coisas somente após o retorno dos discípulos. É que não queria, à presença deles, fazer o elogio de João Batista, para que não achassem que eram as palavras de um adulador. Santo Ambrósio. Não em vão elogia aqui a pessoa de João, que, deixando em segundo plano o amor à vida, não deformou por nenhum medo da morte a face da justiça, pois este mundo parece ser comparado a um deserto, no qual, ainda estéril e sem cultivo, o Senhor diz que não devemos andar nas pegadas dos homens inchados com pensamentos da carne, vazios de virtude interior, gabando-se da frágil altura da glória secular. Sujeitos às tempestades deste mundo, a inconsistência da vida os inquieta, e por isso merecem ser comparados a uma cana. Expositor grego. É também um testemunho infalível da vida de João a roupa e o cárcere, aonde não teria sido abandonado se tivesse sabido estar bem disposto com os poderosos. Por isso segue: mas que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas?
Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Por um homem vestido de vestes finas, quer dizer alguém que vive entre delícias. São João Crisóstomo. A roupa mole ou delicada dissolve a alma austera, e esta, se tomar conta de um corpo austero e áspero, com muita facilidade o deixa delicado e frágil por meio de tal moleza. Ora, depois de amolecido o corpo, é necessário que também a alma participe desse dano, pois suas operações estão sempre em estrita consonância com as disposições do corpo. São Cirilo. Como, então, tamanho zelo religioso, a ponto de subjugar as paixões carnais, poderia mergulhar em tamanha ignorância, a não ser graças à frivolidade de um espírito, a quem não compraz a aridez, mas sim as atrações mundanas? Portanto, se imitais a João, que não cultuava os deleites, concedei-lhe a firmeza digna da sua continência. Já se, abandonada a reverência aos deleites, nada mais falta à honestidade de sua conduta, porque estranhais esses habitantes do deserto, essas roupas grosseiras e essa pele de camelo. São João Crisóstomo. Por meio de ambas as perguntas, dá a entender que João não era de natureza móvel nem se deixava dobrar por nenhum prazer. Santo Ambrósio. E, embora o cuidado com a delicadeza das roupas, de fato, efemine a maioria, aqui Nosso Senhor parece referir-se a outro tipo de revestimento, a saber, os corpos humanos, que revestem as nossas almas. Sua delicadeza está toda nos atos e costumes, cheios de volúpia e capricho. Ora, os homens que afrouxam seus moles membros com delícias são exilados do reino dos céus, pois foram capturados pelos príncipes deste mundo e das trevas. Com efeito, estes são os reis que têm o completo domínio sobre os imitadores das suas obras. São Cirilo. Mas talvez não convenha excusar João por essas coisas. Admitis, afinal, que ele é digno de ser imitado. Por isso acrescenta: então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta. Pois os profetas diziam o futuro. João, porém, não apenas disse o futuro, mas indicou o presente, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Santo Ambrósio. É o maior dos profetas, sem dúvidas, e no qual termina a série dos profetas, porque muitos desejaram ver quem este avistou, quem este batizou. São Cirilo. Após descrever o caráter de João, segundo lugar, as roupas e os homens que se reuniam em sua volta, apresenta o testemunho de um profeta, dizendo: é dele que está escrito, a saber, em Malaquias: eis que eu envio meu mensageiro. Tito Bostrense. Chama um homem de mensageiro não porque fosse por natureza um anjo, afinal era naturalmente um homem, mas porque cumpria o trabalho de um anjo, anunciando a vinda de Cristo. Expositor grego. Ao acrescentar à tua frente, indica a proximidade temporal. Com efeito, João Batista surgiu aos homens perto da vinda de Cristo. Por isso deve ser mais do que um profeta, pois os que nas companhias acompanham os reis de perto são os mais dignos e mais íntimos dele. Santo Ambrósio. Preparou para o Senhor não apenas o caminho, nascendo antes dele segundo a carne e anunciando a sua fé, mas também as paixões dos homens. Por isso segue. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Mas, se Cristo também é profeta, como pode ser este o maior entre todos? Ora, é o maior entre todos os nascidos de mulher, não nascidos de virgem. Foi o maior dentre aqueles que poderiam ser seus iguais segundo a condição de nascimento. Por isso segue. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. São João Crisóstomo. Basta como testemunho da preeminência de João entre os homens a voz do Senhor. Quem quiser, porém, investigar, confirmará a verdade dessas palavras, examinando a alimentação, a vida, a superioridade do espírito de João. Com efeito,
vivia como se descido do céu, sem despender nenhum cuidado ao corpo, com o intelecto levantado ao céu, unido somente a Deus e sem nenhuma preocupação mundana. Sua fala era severa e branda, pois ao povo judeu falava com ímpeto e virilidade, ao rei com audácia e aos próprios discípulos com brandura. Nada fazia em vão ou levianamente, tudo de maneira decorosa. Isidoro Abade. João é o maior dentre os nascidos de mulher, porque profetizou desde o útero da mãe, e posto que em meio às trevas não desconhecia a luz que viera ao mundo. Santo Ambrósio. Por fim, a tal ponto é descabida a comparação de João com o Filho de Deus que ele é tido por inferior aos anjos. Por isso segue: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. São Beda. Esta frase pode ser entendida em dois sentidos. Ou, por reino de Deus, referiu-se ao que ainda não recebemos, em que estão os anjos, em que o menor dentre eles é maior do que qualquer justo ainda preso a este corpo que sobrecarrega a alma. Ou, se por reino de Deus quis dar a entender à igreja deste século, referia-se o Senhor a si mesmo, que segundo a idade é menor do que João, mas maior na sua divina autoridade e no seu poder de Senhor. Portanto, de acordo com a primeira explicação, as partes da frase devem ser divididas assim. As palavras "o que é menor do reino de Deus" acrescenta, em seguida, "é maior do que ele". De acordo com a segunda explicação, devem ser divididas. As palavras "o que é menor" acrescenta, em seguida, "no reino de Deus é maior do que ele". São João Crisóstomo. Acrescentou isto para que a profusão de louvores a João não desse aos judeus ocasião de preferir João a Cristo. Não penses, porém, que, ao dizer-se maior do que João, Nosso Senhor quis estabelecer uma comparação entre os dois. Santo Ambrósio. É outra natureza de Cristo e não deve ser comparada à raça humana. Com efeito, não pode haver nenhuma comparação entre homem e Deus. São Cirilo. Em sentido místico, Nosso Senhor, ao mostrar a prerrogativa de João entre os nascidos de mulher, opõe-lhe algo maior do que ele, a saber, aquele que, por obra do Espírito Santo, nasceu filho de Deus. Com efeito, o reino de Deus é um dom do Espírito Santo, muito embora, portanto, sejamos nas obras e na santidade menores do que os que alcançaram o mistério da lei, representados por João. Todavia, atingimos maiores alturas por meio de Cristo, tornados participantes da natureza divina. São João Crisóstomo. Após o elogio de João, expõe o crime dos fariseus e doutores da lei, que não receberam o batismo de João, nem mesmo depois dos publicanos. Por isso é dito: todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Santo Ambrósio. Deus é justificado por meio do batismo quando os homens justificam os próprios pecados pela confissão. Com efeito, quem peca e confessa seu pecado a Deus, justifica a Deus, reconhecendo sua vitória e esperando receber dele a graça. No batismo, portanto, Deus é justificado, e nele está a confissão e o perdão dos pecados. Eusébio. Porque acreditaram, deram glória a Deus. Apareceu no meio deles um homem justo em tudo o que fez. Os fariseus, porém, ao rejeitar João, como por desobediência, não estavam de acordo com o profeta que dizia: para que seja justificado nas suas palavras. Por isso segue: os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus. São Beda. Estas palavras vêm ou da pessoa do evangelista ou da pessoa do Salvador, como pretendem alguns. Ao dizer a respeito deles, ou melhor, contra si mesmos, quer dizer que quem rejeita a graça de Deus age contra si mesmo. Ou ainda, são acusados, estúpidos e ingratos, de não ter querido receber o conselho que Deus enviara a eles mesmos. O conselho em questão é o que Deus estatuiu para salvar-nos por meio da paixão e morte de Cristo,
e que os fariseus e doutores da lei desprezaram. Santo Ambrósio. Não condenamos, como os fariseus, o conselho que Deus quis cumprir pelo batismo de João. Este é o conselho que o anjo do grande conselho encontrou. Ora, se ninguém despreza o conselho de João, quem recusará o conselho de Deus? Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.